Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Antes da gente dar início aqui à tertúlia, né, o protocolo da tertúlia, eu quero alertar a todos, informar a todos que a gente esteve até o momento sem energia, por isso o nosso atraso aqui no início da tertúlia. Nós estávamos até começando a fazer a tertúlia offline, mas agora a gente vai recomeçar. Então, hoje é dia 31 de agosto de 2014, é um domingo, o verbete é de número 3.131, ele tem 7 páginas, 53 logias e 18 máximos. O tema é reciclagem dos recicláveis, a especialidade reciclologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Lúcia Marques. A Lúcia Helena Marques, ela é brasileira, natural de Serrana, estado de São Paulo, graduada em psicologia, especialista em gestão organizacional. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 1992, docente da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 28 de fevereiro de 2005. A reciclagem dos recicláveis é o processo de transformação dos materiais descartados, aptos para serem reutilizados, de modo a criar novos produtos, economizando recursos naturais, prolongando a vida útil dos aterros sanitários e contribuindo com a reurbanização intrafísica. Na pensenologia holopensene pessoal da reciclagem lúcida, o holopensene pessoal da moderação nas aplicações dos recursos naturais, o holopensene da ecologia cosmoética, viabilizando a sustentabilidade. Fatologia, a ecoeficiência, a mudança de vida necessária aos neohábitos, a recim contínua, a reciclagem dos conceitos, o fato de, por vezes, o caçador virar ecologista, o hábito de reciclar adquirido ainda na infância, as empresas transformando resíduos em lucro e a higiene planetária. Em parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal dos ambientes saudáveis, a evitação de assédios extrafísicos decorrentes da sujeira condensada, os bagulhos energéticos, a limpeza das energias conscienciais gravitantes, os paradeveres relativos ao ambiente e as reurbex. No detalhismo, nós temos 12 máximos, o que caracteriza o verbete denso, profundo, enfim, que dá uma qualidade ao verbete. Na argumentologia, nós destacamos taxologia, onde a verbetógrafa lista 5 categorias de aterros controlados dos resíduos numa ordem crescente de reutilização profícua. Na profilaxia, segundo a holomaturologia, a neoverbetógrafa coloca 5 posturas úteis para evitar a poluição ambiental. E na tabelologia, a segunda ótica da reciclologia, ela lista também 20 tipos de materiais recicláveis e não recicláveis pertencentes a 4 categorias básicas, que são metal, papel, plástico e vidro. Na remissiologia, nós destacamos descarte dos resquícios, lição recicladora, lixo mnemônico, predisponência à reciclagem e vida ecológica. A reciclagem dos recicláveis é condição essencial na sustentabilidade planetária por meio do reaproveitamento lúcido dos resíduos reutilizáveis, auxiliando na reurbanização da Terra. Você aplica diariamente a reciclagem dos recicláveis, refletindo antes de consumir, aproveitando ao máximo os produtos consumidos antes de descartá-los e selecionando os resíduos para o reaproveitamento? Na filmografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência, na bibliografia específica com 7 e na webgrafia específica com uma fonte. A leitura da mega-análise é elaborada pela equipe Enciclosapiens, composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Lixo, luxo, resíduos, reutilização, reurbanização,
antidesperdício, sustentabilidade, reaproveitamento, transformação, economia, natureza, limpeza, lucidez, recinologia, ressexologia, reciclologia, conviviologia, cosmoeticologia, autodeterminologia e autodiscernimentologia. A nossa pergunta de praxe aqui é: o que te levou a fazer esse verbete e que reciclagens pessoais você fez, que ganhos você fez ao desenvolver esse verbete, ou no decorrer do desenvolvimento desse verbete? Agora foi. Boa tarde a todos. O verbete, ele praticamente fica bem claro que ele acaba sendo bastante polêmico, né? Então, assim, a decisão de fazer um verbete sobre a reciclagem dos recicláveis, ele veio da experiência dentro de um ambiente de reciclagem, de uma fábrica de reciclagem, e por entender o quanto que isso é importante até para a reurbanização do planeta mesmo, né? Essas mudanças dos nossos costumes, dos nossos valores, decorrente da forma com que a gente lida com os resíduos. E aí, respondendo, enquanto isso, desenvolver o verbete, pensar sobre esse assunto, saindo só de um ambiente organizacional, empresarial, e pensando, trazendo isso enquanto pessoa lúcia, ele foi bastante rico também, porque uma das metas eu quero ainda me programar para ser uma líder assistencial, né? E o verbete ele ajudou bastante nisso, assim, de reciclar a minha forma de pensar sobre o que é o conceito de reciclagem. Bem, gente, a gente ainda não tem as perguntas dos teletertulianos, pelo motivo óbvio da energia ter voltado agora. Então, enquanto as perguntas não vêm, a Lúcia é de vocês, então podem Lúcia, fazer as perguntas. Eu vou repetir então a pergunta que eu gostaria que você explicasse melhor, que é, inicialmente, só reforçar o que a gente estava comentando dos Estados Unidos, né? Que em 2001, quando teve a queda das Torres Gêmeas, o presidente Bush sugeriu aos americanos para saírem às compras, né? Então, dentro desse processo de consumismo, eu queria que você comentasse a sua experiência e o limiar entre o processo da reciclagem e do bagulhismo. Essa linha entre o que é reciclagem e o que é o bagulho, né? Quando a gente pensa no conceito de holoteca, ou o próprio conceito do que vai ser o megacentro cultural, é você transformar os objetos em coleções, num acervo que vai poder ser útil para a humanidade. A partir do momento que esse acervo, que esses objetos, eles passam a não ter mais utilidade, eles começam a se tornar bagulhos, né? A partir do momento que isso deixa de ser útil, a gente tende a descartá-lo. A questão é, hoje nós temos um bagulho coletivo que seria os lixões, né? Os lixões, ele é um reflexo para a gente do que seria um bagulho coletivo, né? A reverberação do nosso consumo excessivo, da gente comprar sem pensar, hoje faz com que a gente tenha um bagulho coletivo, que chama-se lixão, né? Eu te perguntei isso porque existem algumas pessoas que têm um hábito de pensar que eu acho que nessa linha está errado. A pessoa pensa assim, eu vou manter, porque no futuro eu posso utilizar ou eu posso reciclar. E acaba mantendo uma coleção de aspectos necessários. Nós temos até programas de televisão que fala dessa mania de colecionar e aí vira bagulho, né? Então, assim, as pessoas criam mania de comprar, armazenar. Tem imagens que mostram a pessoa ela não consegue nem sequer entrar dentro da casa dela, né? De tantos objetos que ela tem. Ela se perde dentro do seu próprio ambiente, né? Eu queria te falar também sobre... Eu assisti uma tertúlia com uma menina que falou sobre a superação da síndrome do toque. E um dos aspectos que ela falava era o problema da acumulação, o excesso de acumulação, né? O hábito errado das pessoas de acumularem. Nas Mini, o professor Valdo ele vem trazendo muito o quanto nós somos um acervo mnemônico das nossas histórias. Então, por natureza, nós somos acumuladores da nossa própria história.
E os objetos, eles fazem parte de todo esse cenário nosso de acúmulos, né? Então, os objetos, eles fazem parte. A questão é a gente começar a pensar o que nós queremos que faça parte desse nosso acervo, né? E aí é onde entra a questão da gente ressignificar o significado de consumismo. O que realmente eu quero consumir? O que realmente eu quero no meu entorno, na minha convivência? Lúcia, eu também queria te perguntar sobre a sua fábrica. A experiência, eu tenho muita curiosidade de saber a sua experiência. O que você aprendeu nesse tempo todo aí? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, eu não sou especialista dessa área. Na verdade, eu acabei chegando na fábrica, foi uma empresa que eu fui prestar consultoria, e a gente acabou comprando o passivo dessa fábrica com outras pessoas, e no decorrer do tempo, esse grupo foi diminuindo, de pessoas envolvidas na gestão dessa empresa, e acabou ficando eu, Everton, mais à frente da fábrica, e o Flávio, que é o meu gerente de produção, que está sentado ali. A gente comprou o desafio de fazer com que essa fábrica se mantesse no mercado, né? Então, era uma empresa que estava com problema, estava com um passivo muito grande, e a gente somou aí as nossas forças, e no decorrer dos anos, desses últimos 10 anos, a gente conseguiu fazer uma reciclagem dentro da própria reciclagem. Tá. Né? Então, é uma fábrica de reciclagem que também passou pelas suas reciclagens. Você teve que reciclar a fábrica de reciclagem. Isso, nós reciclamos o conceito do que era o próprio processo de reciclagem, né? E o Ricardo também envolvido nesse processo. Né? E quais materiais vocês mais reciclam? Nós reciclamos, na verdade, um plástico em específico, que é o polietileno, que é aquele do amaciante de roupa, do detergente, que é o polietileno de alta. Mais o polietileno de baixa, que é aquela embalagem do arroz, do feijão. Então, são embalagens que geralmente elas vêm envolvendo os alimentos, e que isso demoraria aí mais de 400 anos para se decompor. Né? Nós transformamos em granulado, que é o grãozinho que vai depois ser feito lona, vai ser feito saco de lixo, vai ser feito madeiras, vai ser feito outros materiais que a gente... Mas vocês têm uma fábrica? Isso, nós temos uma fábrica de reciclagem. Até a ideia do verbete, ele surge de uma experiência prática que nós temos dentro da fábrica hoje. Né? Eu acho o tema super interessante, e eu queria que você falasse sobre o processo da reciclagem de pensamento também. Na verdade, falando um pouco da minha história profissional, eu sou psicóloga e sempre trabalhei na parte das pessoas em escola. Meu primeiro trabalho foi na Fundação Catarinense de Educação Especial, então eu trabalhava com adolescentes, com crianças, e aí foi onde eu fui fazer faculdade de psicologia, fui trabalhar na psiquiatria, dentro da área, onde eu pensava sempre na reurbanização das pessoas, na melhoria das pessoas. E quando eu fui fazer a faculdade, eu decidi para a área empresarial. Né? Como é que eu vou trabalhar com a reciclagem dos ambientes organizacionais, dos ambientes empresariais, né? Com seus contrafluxos, com as suas crenças, com os seus valores dentro do ambiente organizacional. E aí, quando eu me mudei para Foz do Iguaçu, essa empresa seria uma das empresas que eu iria prestar consultoria nessa área, e aí apareceu a oportunidade de adquirir essa empresa. Então, a ideia do trabalho é fazer realmente essa metáfora da reciclagem dos materiais para a gente pensar na reciclagem das pessoas mesmo. Tudo bem? Você quer fazer pergunta? Lúcia, eu queria primeiramente dar os parabéns, que eu gostei do verbete, e falar que eu fui uma vez visitar e verifiquei assim que, além dos recicláveis dos materiais plásticos, você também faz a reutilização da água, que eu achei interessante, né? E outra coisa que eu queria contribuir, que não sei se você já viu, que teve acho que foi o ano passado, nos Jovens Empreendedores, que um menino, ele reutilizou aqueles tubinhos de pasta de dente e fez... madeira plástica com aqueles tubos, mesmo tendo aquele papel laminado junto, e aí ele conseguiu fazer granulometria e fez a madeira plástica, aí só para contribuir
para você no seu estudo. Legal. Nós temos na holoteca uma placa dessa feita com a pasta de dente, né? Até o laminado da pasta facilita ainda mais na qualidade do material. Então, a gente observa que ainda nesse ramo de reciclagem, a gente tem muito para evoluir ainda, e muita coisa que nós já poderíamos estar utilizando, que a gente ainda não utiliza, até por desconhecimento, divulgação mesmo, desse tipo de trabalho que é feito hoje. Até falando um pouco, eu trouxe um material, até para passar para vocês verem, de casas que hoje estão sendo produzidas com material reciclado. Então, assim, eram materiais que iriam para os lixões e que isso passa por um processo de industrialização e se transformam realmente em casa, né? Um outro material da UFSCar, que é até onde eu fiz minha pós-graduação, eles fizeram um papel de plástico reciclado, né? Então, também é um lixo que passa por um processo de reestruturação e é transformado em papel, né? Hoje a gente já tem vários livros sendo feitos com esse material. Esse material que está aí na sua mesa é tijolo? Esse material ele também é feito tirando o ferro e o alumínio, tem de tudo aqui, né? Se vocês quiserem até passar, até o cheirinho fica com cheirinho de madeira, tá? E esse aqui é o tijolo? Esse aqui comum também. Então são diversos materiais, e esse também, todos eles feitos com material reciclado. O aspecto dele Isso. É o comum mesmo. Até aqui na CCCI nós temos a casa de 2 voluntárias que também tem dessa madeira, que é a da Solange e da Conceição, que utilizaram dessa madeira na construção das suas casas, né? Eu queria fazer assim, uma observação entre reutilização e reciclagem. Porque, por exemplo, eu trabalho com lixão em Salvador, né? Onde é muito difícil, inclusive, essas pessoas mudarem a concepção de tirar para vender. Inclusive, a gente tem tentado mudar o foco, por exemplo, fazer, em vez de vender o produto, que eles têm realmente um retorno muito pequeno, fazer arte, porque eu trabalho com arte e reutilização. E há uma dificuldade muito grande nessa mudança, porque o conhecido deles é vender aquele material, né, que ele pega no lixo para a utilização do dinheiro. Às vezes é mínimo, ele recebe, não dá nem para comer. E, no entanto, eles têm uma resistência muito grande dessa mudança, que a reutilização, né, que hoje a gente consegue. Por exemplo, a gente conseguiu agora que eles fizessem casa. A gente pode fazer uma casa sem a transformação, com o próprio PET. Nós fazemos bloco com PET. Você pode fazer, usar o barro, né, que você tem lá, tá ali a mão deles, e fazer com as garrafas, fazer a casa. E eles têm uma dificuldade muito grande dessa mudança de paradigma, né? Você tem alguma experiência? A gente aqui até dividiu, na hora que a gente foi escrever o verbete, da reciclagem caseira e da reciclagem industrial. Né? Justamente para dizer o seguinte, nós temos um excesso de materiais. Então, assim, dá para fazer dá para industrializar, dá para fazer de forma artesanal, e ainda nós temos muito material sobrando. Né? Por isso que, assim, o primeiro passo é a gente diminuir o consumo. O primeiro passo é a gente começar a pensar nesse consumo mais consciente. Por que eu realmente preciso desse produto? Por que eu realmente preciso comprar esse produto? Eu vou realmente utilizar esse produto? Quando a gente começar a pensar o quanto que nós produzimos de produtos que nós não utilizamos, nós compramos produtos que nós não utilizamos, e o que isso reverbera no planeta, é o primeiro passo, né? Eu ontem estava falando com o Valdo, inclusive, e ele falando sobre, por exemplo, eu fiquei escandalizada com a quantidade de copinhos plásticos que é usada aqui. E quando não se fez nada, se continua, qualquer congresso que a gente vai de ecologia, hoje já se recebe a canequinha lá para usar o tempo todo.
E aqui você está usando uma quantidade imensa de copos plásticos, né? E isso para o planeta é terrível. Não sei se você tem uma destinação aqui nos copos plásticos aqui. Essa placa que está passando, ela é feita também com copo plástico, né? O que a gente começa a pensar, eu produzi algo que vai me ajudar a ter uma vida melhor. Porque assim, imagina você ir num congresso e levar uma canequinha. Isso não é muito comum, né? A gente ir em alguns locais e levar a nossa canequinha. Não faz parte da nossa cultura. Então, um segundo passo é a gente começar a ter destinação para esse material reciclado. Então, assim, dizer que nós não vamos usar nada que seja descartável, hoje é impossível. Né? Mas, por exemplo, maiores congressos, por exemplo, em Salvador, não tem nenhum congresso que você não já receba na pastinha a sua canequinha. Né? Mas olha só a diferença. O congresso, ele tem um período limitado, são 4 ou 5 dias no máximo. A pessoa que vai lá no primeiro dia, é a mesma pessoa que vai nos dias seguintes. E a temática do congresso. Pega o microfone, por favor. É a temática daquele congresso. Quer dizer, os demais congressos que acontecem nas capitais ou nas metrópoles, né, não vão ter esse cuidado ou essa preocupação, que eu acho que aí é que entra dentro dessa segunda condição que você está colocando, que é muito bem. Já que nós, inevitavelmente, temos que lidar com isso, então qual é a melhor maneira de lidar, né? Sim. É a destinação, então, que é o mais importante. A evolução é algo que está aí, né? Ou seja, a tecnologia, para ela, os novos produtos que são criados é para facilitar a nossa vida. Então, assim, dizer que a gente, ser eco-chato, dizer, não, a gente não tem que evoluir, nós temos que usar a luz à vela. Olha, se a luz não tivesse voltado, nós não teríamos como gravar, não teria um número maior de pessoas assistindo. Então, assim, a evolução, a gente tem que tirar proveito da tecnologia. A questão é, o excesso é o que está gerando problema no planeta hoje. A falta de conscientização desse excesso... Deixa eu te colocar uma coisa prática, objetiva. Você está vendo um dos temas mais, eu acho, mais importantes, porque está praticamente a questão de sobrevivência do planeta, a questão ecológica hoje. E, no entanto, nós temos aqui 18 pessoas, né? Então, é um tema que realmente, eu que trabalho com isso há muitos anos, sou ativista ambiental, embora não seja ecochata, né, graças a Deus, inclusive, eu participo no sentido de criação, de construção, né, construção, inclusive, coletiva do conhecimento, que eu trabalhei com Paulo Freire, e realmente essa questão é fundamental na minha vida, mas são temas que a gente tem. Por exemplo, deixa eu colocar só um exemplo. Salvador, em 10 anos, a temperatura passou de 23 para 33. 10 anos. Né? Você vê a questão como é grave e como a população, como o planeta, como as pessoas ainda não têm a verdadeira consciência com relação a... Eu quero trazer um exemplo que você está dizendo. Vamos pensar num congresso. A gente teve um congresso há pouco tempo aqui em Foz, que falou de sustentabilidade. E a gente percebe que ainda é um contexto muito teórico, porque assim, se a gente perguntasse para aqueles congressistas, vamos congelar vocês agora, nós vamos lá na casa de vocês para ver o que tem no lixo de vocês. Os especialistas, nós levaríamos um susto. Porque é um processo mais teórico hoje do que prático. Ou seja, na prática, a gente ainda não tem uma consciência do que nós fazemos com os nossos reciclados, com os nossos resíduos. Nós não vamos nem chamar de lixo, nós vamos chamar de resíduos. O que nós fazemos com os nossos resíduos? Nós comemos em locais que nós sabemos o que é feito com os resíduos. Nós até temos os órgãos ambientais do governo para fiscalizar. Mas será que eles fiscalizam corretamente o que tem que ser fiscalizado? Será que nós temos a consciência de saber que nós comemos em locais que o desperdício é excessivo? A gente não para pensar nisso, né? A gente simplesmente vai lá e come. A gente não sabe, muitas vezes, a procedência da água. Nós não sabemos. Hoje, nós convivemos entre
as pessoas e confiamos umas nas outras até certo ponto, produzimos coletivamente o lixo, os resíduos, tá? Mas ao mesmo tempo nós sabemos que não dá para ficar chorando todo mundo e reclamar porque tem poucas pessoas aqui. Eu acho que a diferença é o que a gente pode estar fazendo com os nossos resíduos. Lúcia, tem uma pergunta aqui do Télio Tertuliano que diz assim: a verbetógrafa professora Lúcia, Fatologia, página 1, primeira linha. Onde já se utiliza a casa construída com materiais recicláveis, chegaremos a ter uma casa 100% feita destes materiais? Sim, aqui eu trouxe um material dessa casa de plástico. Hoje em Fortaleza já é um projeto que ganhou prêmios com inovações tecnológicas, né? Esse projeto hoje já passou a ser realidade e essa casa ela está em avaliação porque depois de um certo período ela pode também ser financiada pelos projetos da Caixa Econômica Federal, né? Então a gente hoje tem escolas que foram construídas com esses materiais, tem até casas de 2 andares que já foram construídas com esses materiais. Até porque assim, é um material que demora 400 anos para se decompor, né? Quem segurou essa placa, dá para ver que a resistência dela é bastante forte, né? Então, hoje nós já temos casas construídas com esses materiais. Ele pergunta 100%, quase que 100%, isso, né? 100%. 100%? 100%. Tá. Em Fatologia, página 1, final da 6ª linha, onde podemos encontrar postos de coleta para a reciclagem do óleo de cozinha, transformando em biodiesel e sabão. Por que temos tão poucos postos de coleta de lâmpadas, principalmente as fluorescentes, que acabam quebradas nas calçadas da maioria das cidades? Esse é um problema que nós temos hoje ambiental, porque quebrar nas calçadas ainda não contaminou os lençóis freáticos, né? Assim, o maior problema é essas lâmpadas, as pilhas, hoje elas contaminam o solo, contaminam os rios. Essas lâmpadas fluorescentes, se quebra em casa, você tem que sair do ambiente, porque ela contamina o mercúrio. Isso, é perigosíssima. Isso, a contaminação do mercúrio feito pelas lâmpadas, pelas pilhas. Por isso que assim, a tendência é que nós, com o tempo, a gente deixe de ter os lixões. Os lixões a gente sabe que é algo que tem que terminar, tem que acabar. Aí nós estamos falando, entre o lixão, nós temos os aterros sanitários controlados, que são aqueles que ainda ele não está 100% seguro de não ocorrer chorume que vá para o lençol freático. E aí nós temos a questão dos aterros sanitários já num nível de 100% de reaproveitamento, né? O que a gente entende é que hoje, se nós quiséssemos, nós poderíamos estar reaproveitando praticamente tudo, tá? Na medida do possível. Então, assim, um dos materiais, até por isso que o verbete ele tem um tema neutro, um dos materiais, por exemplo, as embalagens de veneno. Tá? Não dá para colocar a embalagem de veneno aqui nesse material. Então, o ideal para essa embalagem de veneno é que ela volte a ter o produto dela de origem, que ela volte a ter veneno dentro dela, né? Então, assim, nem todos os materiais, eles podem passar pelo processo da reindustrialização e ser transformados em outros produtos. O ideal é que ele mantenha da sua origem e mantenha o ciclo dele do reaproveitamento dentro do próprio negócio dele. Por exemplo, a gente estigma, né? Oi? É um estigma dele. Isso, é o estigma daquele frasco de veneno. A gente usa o veneno na agricultura, não tem como dizer não usa. Não, nós ainda utilizamos o veneno na agricultura. Então, o ideal é que aquele frasco ele fique retornando dentro do próprio ciclo dele. Outros materiais a gente pode transformar em telha, né? Aí no verbete traz assim, várias possibilidades que nós temos hoje com os descartados, né? A gente ainda usa o veneno na agricultura, mas pode deixar de usar se planejar bem, né? Como nós podemos deixar de ter lixão? Isso. A gente percebe que muitas coisas que nós ainda temos, a tendência é que isso não exista mais
a longo prazo. Né? E assim, até respondendo a sua questão, hoje os agentes ambientais, que são os antigos catadores de materiais reciclados ou de lixo, hoje tem o nome de agentes ambientais. Né? Os agentes ambientais, eles, de certa forma, eles mexem com a economia do país. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que sobrevivem dessa coleta, nós temos muitos depósitos que, de certa forma, sobrevivem com esses materiais. Na fábrica, quando nós compramos a fábrica, ela tinha 160 colaboradores. É isso, Flávio? Tá? Hoje nós estamos com 16 colaboradores. Ou seja, o processo de industrialização dentro da fábrica, a gente também entende que é importante. Nós não somos favoráveis das pessoas estarem com seus carrinhos fazendo as coletas, porque a gente entende que nós já podemos estar num nível de profissionalização dentro da reciclagem, que isso já não precisava mais ser assim. Né? Nós já poderíamos estar num outro momento, em termos de ecologia. Um exemplo, na Europa, eles têm tipo túneis, tubos, que você coloca o rejeito, né, e vai até uma central onde eles fazem a reciclagem. Não tem mais esse lance de vingaria, essas coisas assim, para fazer a limpeza, os agentes ambientais. E eu vejo que essa é uma tendência nossa também. Então, assim, ao invés de a gente aumentar o número de colaboradores, a gente foi buscar o processo da industrialização nesse processo, porque, querendo ou não, quando a gente vai trabalhar com a separação dos materiais, você está trabalhando com os resíduos de alguém. Né? A pessoa ela descarta lá na casa dela, aquela pessoa coleta aquilo, é lixo, né? Um resíduo que é hoje... O nome é resíduo, não mais lixo, e ela vai vender isso para alguém. Né? Então, isso tem cheiro, tem bactérias ali, tem N possibilidades de doença que a pessoa pode adquirir trabalhando com aquilo. Mas a nossa realidade hoje é que nós ainda, economicamente, nós temos um grupo de pessoas que ainda utiliza desses materiais sustentando as suas famílias mesmo. Né? Isso é a realidade do país. E de outros países também. Nós fizemos um trabalho numa escola onde a criança, para educar a própria criança a fazer, desde pequena, a fazer a compostagem. Né? Então, ela trazia para a escola todo o lixo orgânico. E nós fizemos com esse lixo orgânico, ela começou desde o processo da compostagem até a horta nessa escola, onde elas foram se alimentar. Então, se você começar a fazer uma educação como... Se existe lá na Bahia uma cidade que se chama, na Chapada Diamantina, onde a criança recebe no primário, no jardim da infância, educação ambiental, nós vamos ter realmente cidadãos educados ambientalmente. Eu acho que passa, eu sempre digo que passa pela educação. Se você não fizer um trabalho nesse nível, a gente vai ter sempre instituições, pessoas que são doutores e jogam lixo na rua, pega o papelzinho, usa e joga a coisa na rua, como eu já vi um doutor pegar uma garrafinha de tomar uma cerveja e jogar ali na estrada, botando a vida de todas as pessoas em risco. Olha, eu queria fazer um aviso aqui aos teletertulianos, porque tendo em vista o nosso atraso no início, devido à falta de energia, a gente vai terminar a tertúlia de hoje às 14 horas e 50 minutos. Então, o nosso debate aqui vai até 14 horas e 45 e mais as divulgações, mais uns 5 minutos, tá bom? Então, aviso a vocês também, Lúcia, aqui, tudo bom? Você fala um pouco sobre as Reurbexes, que é o último item da parafatologia, uma relação mais direta com o tema, mas também de modo geral, assim, o que você vivenciou sobre isso? Na página 2. Ok. A limpeza do planeta a gente entende dos nossos pensamentos também, né? Ou seja, da questão da ortopensenidade. Então, se eu não consigo me organizar sequer o meu próprio ambiente físico,
Como é que eu vou conseguir pensar de organizar o planeta de maneira geral? Então, a Reurbex, ou seja, toda a questão da reurbanização extrafísica, ela passa pela intraconsciencialidade da pessoa, ou seja, a forma com que ela vai lidando com o seu acúmulo, com os seus acervos, com os seus pensamentos. Como é que a gente vai falar de assistência se a gente não consegue se autoassistir? Então, a reurbanização planetária, ela começa também com as coisas mais básicas, assim, com o pensamento de não pensar mal do outro. Isso tem a ver com a reurbanização dos materiais, Porque se eu penso mal, eu compro mal, eu uso mal, eu ajo mal. Então, esse ciclo, que de certa forma tem a ver com a reurbanização, Ou seja, eu pensar melhor em mim, eu pensar melhor no outro, E isso diretamente, isso tem uma relação direta também com os materiais, Com aquilo que eu compro, com aquilo que eu consumo, com aquilo a forma com que eu ajo. Legal. Me veio aqui também, isso daí tem a ver com pensar no outro, assim, envolve a gente mudar uma postura de jogar fora porque é mais fácil e porque em algum momento alguém vai resolver aquilo, e pegar a responsabilidade de resolver, e também perceber que não tem fora, Tem aquela ideia de que não existe jogar fora os materiais físicos, assim, porque não tem fora, Tudo vai para algum lugar do planeta, que em algum momento ele se acumula e gera algum problema. Então, essa Reurbex envolve bastante essa tomada de responsabilidade, de resolver os nossos problemas e não passar para frente para que alguma coisa aconteça, ou que alguém resolva. E o lixo ele tem muito isso, Alguém, em algum momento, ele tá tratando o lixo que está sendo produzido e não está sendo reciclado já na origem, assim, ou reduzido, aquela quantidade. Você usou uma expressão que jogo fora e alguém tira do cenário, eu deixo de ver aquilo, O fato da gente ter colocado o lixo na porta lá da nossa casa e alguém ter feito a coleta, não tira a nossa responsabilidade diante daquele material, que é aquilo que eu comentei, que é o bagulho que o lixão gera de forma coletiva, E isso é muito antigo, assim, a gente pensar nos resíduos, desde que existe o ser humano, existe resíduos, até o que a gente colocou aqui na curiosologia, Ou seja, desde que existe o ser humano, existe a produção de resíduos, nós íamos ao banheiro, nós caçávamos e ali a gente não comia, tinha os ossos, da sobra dos alimentos. Então, assim, os resíduos eles existem desde que existe o humano, desde que existe a consciência de indivíduo, já existem os resíduos. No período da história, a gente chega à conclusão que esses resíduos eles vão ocasionar doenças, porque vai acumulando ali, aquilo não é tratado, e é quando surgem, então, os primeiros aterros sanitários, que é você tirar de fora do castelo. Então, o castelo, você tira do entorno, da visão, então você deixa fora. Então, esse modelo de lixão, ele é muito antigo. Assim, a forma com que a gente lida com os resíduos é algo muito antigo, não é algo novo. Então, o que nós precisamos agora, com a tecnologia, é usar a tecnologia na produção de novos produtos, mas também usar a tecnologia para mudar a forma com que a gente lida com esses resíduos, Sobre essa questão de lixões, aqui em Foz do Iguaçu existe um bairro que é próximo até daqui, que tem essa questão de desorganização, também tem essa questão do extrafísico, ser desorganizado. E tem pessoas lá passando, por exemplo, sérios riscos de saúde pelo fato de todo aquele material que foi depositado anos antes estar afetando a vida atual deles, contaminando a água, contaminando o solo. Atualmente, a prefeitura está tentando retirar essa população deste local, Mas ainda tem crianças assim que aparentemente dá para ver que eles estão sendo afetados pelo lixão, que era de antes, o antigo lixão de Foz. Além do lixão, nós temos em Foz do Iguaçu vários depósitos dentro da cidade, onde você tem de tudo, assim, você tem um mini lixão
a céu aberto, assim, em vários bairros da cidade, né? Por mais que o IAP também faça a fiscalização, isso ainda existe em Foz do Iguaçu, não só em Foz do Iguaçu, né? A grande maioria das cidades ainda tem esses mini depósitos a céu aberto. E nós contribuímos para que eles existam, né? Enquanto a gente ainda não estiver separando corretamente os materiais, esses materiais eles vão para algum local que alguém vai ter que separar, né? Vou pegar o microfone, por favor. Lúcia. Só um instantinho, Tânia. Ela vai perguntar. Parabéns por trazer esse tema de suma Obrigada. importância. Assim, a sua empresa, a sua fábrica, assim, do ponto de vista administrativo, econômico, esse investimento é um investimento muito diferente do habitual, do corriqueiro? Economicamente, isso traz vantagens ou desvantagens? Por que é tão lento, do seu ponto de vista, são tão raros os exemplos de mudança, né, de direção no aproveitamento do lixo e implicações na construção e tudo mais? Até respondendo a sua pergunta, e por que temos tão poucas locais de coleta de óleo, né? Ou seja, quando você coloca todos os custos, não é uma empresa que fica tão viável, né? Ou seja, todos os impostos são mesmo, todos os custos de uma empresa de reciclagem é como qualquer outro tipo de empresa. Então, na hora que você coloca na ponta do lápis, muitas vezes o custo do material final, ele fica praticamente com o mesmo valor do material virgem, né? Então, entre você comprar o virgem e você comprar o reciclado, você vai comprar o virgem, né? O governo ainda não existe nenhuma política de incentivo às indústrias de reciclagem, de incentivo à reciclagem. É uma questão até bastante polêmica, assim, hoje você compra um material reciclado e na hora que você passa pelo processo da reciclagem, vamos supor que eu comprei lá 30 toneladas de plástico, quando ele passa pela transformação, ele vai se transformar em 20, 18 de granulado, tá? Então, e o restante? É perca. Então, a gente ainda tem, num processo econômico brasileiro, muitas pessoas que entram nesse negócio para fazer lavagem de dinheiro, porque assim, na hora que você vai vender ou vai fazer toda a parte legal, você não precisa dizer que houve essa perca. Então, você vai fazer um levantamento, tem muitos políticos que são donos de fábrica de reciclagem, então não existe muito incentivo no negócio da reciclagem, né? Eu vejo que uma das opções que nós teríamos é que o município fosse dono da sua própria indústria. Se cada município tivesse uma fábrica para fazer a industrialização, a gente diminuiria muito os aterros sanitários, né? Uma fábrica que faz essa madeira, nós estamos dizendo que praticamente todos os resíduos das nossas casas se transformariam nessas placas aqui. E por que as prefeituras não montam, então, essas máquinas, né? Então, acho que como tem tantas outras coisas também, por que a educação não é melhor? Por que a saúde não é melhor? Então, assim, são tantas frentes que eu vejo que nós temos de melhorias para o planeta, a parte ecológica é mais uma das frentes. Tem uma pergunta aqui que vem de Madrid, para você, que fala assim, que olha, na página 1, primeira linha, qual a realidade brasileira em relação à reciclagem dos recicláveis? Quais regiões do Brasil estão competentes nessa reciclagem? Você está tocando nesse assunto? Então, tem a ver um pouco com isso ainda. 2014 era o tempo limite para que não tivéssemos mais os lixões e nós não poderíamos mais ter o descarte como nós temos hoje. As prefeituras elas seriam proibidas de levarem os seus resíduos para os lixões como é feito hoje. Chegou 2014 e isso ainda não aconteceu, né? Hoje, se vocês olharem na conta, em Santa Terezinha, na conta da água, não sei aqui onde que conta que é, aqui em Foz. Hoje nós pagamos pelo lixo que nós descartamos. Ninguém descarta mais o lixo sem pagar, né? Então, a gente começa a entender que
Hoje, você consome na hora que você compra o produto, e você paga na hora que você compra o produto, e você paga na hora que você vai descartar o produto. A gente paga uma taxa, né? Sim, nós pagamos. Aqui também é na água, eu sei que em Santa Terezinha é na água, mas hoje você paga na hora que você vai comprar um produto, e você paga na hora que você vai descartar esse produto. Só que aonde esse produto ainda está sendo descartado, poderia ser num local melhor, né? Não precisaria de fazer o lixão, poderia fazer essa fábrica. Nós não precisaríamos mais ter esse modelo de lixão que nós temos hoje. Lúcia, uma coisa que eu observo aqui na Cognópolis é que nos condomínios são exigidos que separe, né, os lixos, os plásticos, todo por categorias. Só que, quando passa o carro recolhendo, eles colocam no mesmo local. Entendeu? Então, qual o objetivo, a finalidade da exigência de se dividir e separar os lixos, né? Então, mas é o que eu estava dizendo aqui. Tem 18, tem 19, tem 5 pessoas. O papel que você está fazendo, independente do que o outro está fazendo. Então, assim, eu não vou separar porque vai entrar no caminhão e vai misturar tudo. Tá, eu vou separar, mesmo que ainda no ciclo total não esteja completo. Mesmo que tenha um pedaço lá do ciclo que ainda não está funcionando, eu não vou deixar de fazer a minha parte, que é de separar, que é de não misturar. Né? Eu faço a minha parte. Se um pedaço ainda não está fluindo, calma, daqui a pouco vai fluir. Mas eu deixar de fazer, eu vou comprometendo o ciclo. Né? Agora, Lúcia, de qualquer modo, para a pessoa que vai lá catar, porque ainda tem, né? Pessoas que catam lixo, isso já ajuda para eles, não? Pegar uma sacola só com plástico, isso já ajuda, né? Já ajuda. Agora, assim, tudo é muito polêmico. Então, por exemplo, eu vou lá e lavo o pote de margarina, tá? E eu descarto. Quando ele vai ser reciclado, eu vou usar água de novo. Então, a gente usa a água para lavar o pote, depois ele vai para o processo, vai ser usado água de novo, e depois eu posso usar água de novo. Então, assim, tudo ainda, nós não temos uma política clara, nós não temos procedimentos claros, assim, os técnicos, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que são dessa área, a gente sabe que ainda é um processo ainda muito empírico, né? Assim, pegando a dica do Everton, é muito empírico ainda, a gente acha que isso é o melhor, mas nós ainda não sabemos o que é o melhor ainda. Né? Tá desligado, você pode ligar aí, é para cima. Nós só temos 3 cidades brasileiras onde se faz a reciclagem do lixo. Uma Curitiba, outra é Espírito Santo, Vitória, não é? E uma outra que eu esqueci. Só 3 cidades brasileiras. A reciclagem Rio de Janeiro tem, a Bahia tem. Bahia nós temos uma oficina, tem uma usina. E lá, mas, por exemplo, lá em Salvador mesmo, a gente já tem a legislação, já foi aprovada, mas ainda não foi regulamentada. E sem a regulamentação você não pode. Nós estamos, por exemplo, lá em Salvador com ainda no processo, porque lixo ainda dá muito dinheiro. E este é o grande problema. Depois que se fez a terceirização, né, do lixo, antigamente, quando eram as prefeituras que ela fazia a coleta, era mais fácil. Hoje é terceirizado. Então, eles ganham dinheiro. Quanto mais lixo tem, mais dinheiro ganha. Então, elas não querem abrir mão dessa questão e elas têm um lobby no legislativo. Então, em função disso, não passa a lei de regulamentação. Porque o processo todo é político, né? Enquanto não houver vontade política, tiver pressão da população, isso não. Como a população ainda não está educada suficientemente para fazer essa pressão não vai acontecer, pelo menos tão cedo. Apesar da legislação, em termos nacionais, nós temos maiores leis. O Brasil é o país de maior lei, mas é o país que menos regulamenta as suas leis. Eu só reforço novamente a questão seguinte: se a gente for ficar esperando o governo fazer alguma coisa, a gente vai deixar de fazer
o que nós já podemos fazer. Né? Então, o que eu já posso fazer? Isso, sim, mas assim, eu estou querendo... Tem que ligar o microfone, por favor. Vamos adiante. Sim, Tânia, Tânia? Na codigologia, são duas questões. Primeiro, eu queria que você falasse, você colocou o código cultural. Como que você coloca isso no contexto da reciclagem dos recicláveis? O código cultural. Questão do código cultural, né? Os valores, os costumes que a pessoa tem, que ela vai adquirindo ao longo da vida dela. Né? Então, se eu começo desde a infância, que até foi o que nós colocamos aqui na fatologia, desde a infância, eu adquiri o hábito de selecionar os materiais, eu ter uma consciência ecológica desde a infância, isso vai fazer com que eu, na minha vida adulta, seja mais fácil eu saber selecionar as coisas. Né? Então, assim, desde os materiais, desde lá da produção dos resíduos, a gente ter culturalmente esse valor do que eu realmente preciso e o que eu não preciso para a minha evolução. Né? O que eu realmente preciso? Será que eu realmente preciso disso? Saber fazer a seleção, porque nem tudo nós precisamos. Nós precisamos de muitas coisas, mas nem tudo. Então tem a ver também com a reciclagem dos valores, das crenças, dos costumes que a pessoa tem. Né? E saber selecionar. Saber selecionar o que é útil para a pessoa e o que não é útil para a pessoa. Tá. Agora o primeiro item, o Código Pessoal de Cosmoética. Como é que você coloca o CPC na temática? Tânia. Eu acho que desde o processo da seleção dos materiais, já tem um pouco dessa questão nossa enquanto indivíduo. Né? Assim, a minha preocupação com o coletivo, com o outro, o descarte, de certa forma, ele tem a ver com a minha preocupação com o outro. Né? Ele tem a ver com que eu estou contribuindo para a melhoria do outro, a higiene do espaço físico. Se eu estou com os meus pensamentos todos contaminados, de certa forma eu também contribuo para contaminar o outro. Se eu estou com a minha casa cheia de lixo, a minha casa cheirando, né, que boa vizinha eu vou ser para quem está do lado. Né? Então, quando a gente vai falar desse código pessoal de cosmoética, é a gente começar a pensar, será que eu sou realmente uma boa vizinha? A gente está aqui vendo, às vezes, para definir um procedimento nos condomínios, né? Quanto que gera debate, até a gente chegar num denominador comum. Eu acho que a reciclagem dos reciclados, ele passa por tudo isso. Então, quando a gente está falando da reciclagem dos materiais, dos objetos, isso é algo concreto, né? É palpável. Então, a gente também o verbete ele também remete a essa questão da reciclagem dos nossos comportamentos, das nossas ações, essas condutas da conviabilidade, né? E que tem a ver com a questão cosmoética da nossa evolução e que envolve a questão da reurbanização que ele comentou agora há pouco, né? Parabéns, e eu fiz parte durante um pequeno tempo, né, da indústria também. Lúcia, parabéns também pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria que você comentasse na sinergismologia, na segunda linha, o sinergismo auto-predisposição à reciclagem e predisposição assistencial dos amparadores. Se a gente não tiver aberto para a reciclagem pessoal, como é que a gente vai conseguir acessar a equipe de amparo? Né? Ou seja, se eu não consigo sequer me acessar ou estar aberta para as reciclagens, como é que eu vou conseguir estar ajudando a renovar, me auto-renovar e ajudar a renovar qualquer outra pessoa que seja? Né? Então, eu acho que passa pela gente mesmo, né? A gente conseguir estar aberto para as nossas inovações, para as nossas mudanças intraconscienciais, para que a gente possa reverberar isso perante as outras pessoas, né?
Cada um fazendo a sua parte, né? Eu, há muito tempo, também faço a reciclagem dos lixos e, principalmente, assim, de lavar cada parte dos resíduos, né? No caso das caixas de leite, do suco, né? Porque muitas vezes fica acumulado ali dentro também, né? Se cada um de nós fizer essa parte também, auxilia bastante aqueles que pegam, né, o lixo e o trabalho também para fazer a reciclagem, né? Sim, com certeza. Tá, okay. Ricardo? Sim, aqui em cima, Ivan, meus parabéns pelo verbete, tá? Obrigada. A questão seria uma sugestão que eu procurei, que eu não sei se está implicitamente ou explicitamente aqui, você falou muito a questão do agente ambiental, né? Isso poderia entrar na masculinologia e na feminologia, o agente ambiental, como sugestão. Sim, obrigada. Tá? E a outra sugestão também, está falando do lixo, mas a gente não pode esquecer na questão da conscienciologia ou fora, a nossa limpeza dos nossos lixos mentais também, né? E isso tudo vai ser muito importante para a gente poder aprofundar nesse seu verbete daí, né? Começar do alto para o hétero, né? Também. Sim, como é que a gente vai pedir a limpeza do outro se a gente não consegue fazer a nossa própria limpeza, né? Lúcia, na enumerologia está escrito a motivação para a reciclagem. Em relação a isso, tenho duas perguntas, sequência na verdade. O que faz com que você, enquanto consim, adquira essa motivação para a reciclagem? E, numa segunda pergunta, o que, enquanto consim, você consiga estimular que outras consins também tenham essa motivação enquanto reciclagem? O que pode gerar? O que você consegue gerar com isso? A reciclagem, para mim, ela é tudo. Né? Ou seja, eu consegui mudar as minhas crenças, os meus valores. Então, a minha cenoura, hoje, é a reciclagem. E isso, de certa forma, faz com que eu também trabalhe um pouco mais com isso nas organizações, em outros ambientes. Então, assim, quando eu entro numa empresa que eu vou trabalhar com a reciclagem daquele ambiente, a primeira pessoa que ganha com isso sou eu mesma. Assim, é a minha autorreciclagem, é a minha melhoria. E, gradativamente, isso também gera melhoria para aquele ambiente. Então, assim, a reciclagem, para mim, ela acaba sendo uma forma de eu também conseguir estar até aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, estar em Foz do Iguaçu, conseguir permanecer aqui. Se eu fechar o olho para a reciclagem, eu não consigo ficar aqui. Então, assim, o professor Waldo ele vem falando bastante das companhias extrafísicas que a gente tem, ou até mesmo intrafísicas. Todas as pessoas têm o seu acervo de história para ter chegado até aqui. Então, assim, a minha senha é a reciclagem, ou seja, não a reciclagem lá da indústria. Então, ali é um cenário, mas é a minha reciclagem mesmo enquanto consciência, é as minhas mudanças intraconscienciais, é o meu estar na holoteca, que também faz parte dessa minha reciclagem. Querendo ou não, tem uma certa até ligação, porque lá a gente trabalha com os objetos, com o acervo, com aquilo que deixou de ser de alguém que doa para um acervo coletivo, para um ambiente coletivo, e que passa a ser útil para aquele ambiente. Eu acho que tudo isso passa a ter relação com a reciclagem. Gente, olha, eu vou pedir licença a vocês. Eu tenho 13 perguntas aqui de teletertulianos, depois eu volto para cá, tá? Então, professora Lúcia, Interaciologia, página 3, final da segunda linha. Poderia fazer um cotejo entre a interação aquecimento global, efeito estufa, com o tema do verbete? Sim. O efeito estufa já é uma resposta dos nossos maus hábitos e dos nossos maus costumes. Essa não preocupação com os nossos descartes. Então, a gente cada vez mais vai sofrer os efeitos dos nossos maus comportamentos. Não é o comportamento só do outro, não, é o meu comportamento também. Por isso que eu disse, mesmo os especialistas que hoje trazem a bandeira da reciclagem, que trazem a bandeira das mudanças tecnológicas em relação às questões ambientais, ainda têm maus hábitos. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho. Até assim, tem muita gente que diz, as pessoas só mudam se mexe no bolso. Agora que elas vão ter que pagar para poder descartar o lixo, pode ser que a gente aumente a nossa consciência com o lixo. Então talvez a gente vai começar a ter um pouco mais de catástrofes ambientais para a gente ter preocupações um pouco
mais assertiva em relação a isso, né? Então, a gente sofre os efeitos do nosso mau comportamento. Professora Lúcia, para a fatologia, página 2, terceira linha, poderia aprofundar sobre os bagulhos energéticos e, em seguida, a limpeza das energias conscienciais gravitantes, que é um pouco a pergunta e a sugestão. Sim, nós começamos falando que quando algo que não é mais útil para mim, e eu dou, né, o que a gente trouxe até como exemplo, a própria holoteca, aquilo deixa de ser um bagulho para alguém, é uma coleção que a pessoa tem ali, que até às vezes ela vem de pai para filho, e que aquilo não tem significado para aquela pessoa, aquilo pode ter significado para um outro ambiente, né? A partir do momento que aquele objeto ele não tem valor para aquela pessoa, aquilo muitas vezes se torna bagulho para a realidade dela, para o contexto dela. Em termos das energias, por exemplo, na holoteca a gente não tem uma teca que tenha armas, né? A gente recebe doações de todas as naturezas, porém tem algumas coisas que nós selecionamos porque nós sabemos que aquilo não vai gerar bons pensamentos, não vai trazer boas rememorações, não vai trazer uma boa energia. Então, assim, a gente começar a fazer escolhas de coisas mais agradáveis, que nos faz mais felizes, na nossa convivência, no nosso dia a dia, e isso tem muito a ver com os objetos. Então, lá, eu vou comprar uma planta para colocar na minha casa, né? E aí eu compro uma planta, eu coloco uma planta na casa que ela é veneno. Por que eu vou comprar uma planta que pode gerar alguém ir lá e ter problema com aquilo, né? Então, a gente começa a pensar dos nossos entornos. Tem a ver com a nossa higiene pensênica, tem a ver com a nossa higiene de comportamentos. E aí eu volto, a gente tem o processo do lixão, que é um problema coletivo, né? Que é um ambiente ruim coletivamente, e que está aí, não tem como a gente esconder. E a limpeza das energias conscienciais gravitantes entra em todas essas... Isso, ela entra nesse contexto. Tanto que assim, tem como a gente esconder os lixões? A gente pode até deixar ele longe, a gente nunca vai chegar perto dele, tá? Mas a energia está ali. Em fatologia, página 1, última linha, poderia aprofundar a reciclagem dos conceitos em relação ao tema do seu verbete? A reciclagem dos conceitos, né? Que tem a ver com conceitos, costumes, valores. Como é que eu lido com os meus valores? Como é que eu lido com os meus conceitos? Como é que eu interpreto aquilo que me falaram se eu não reciclo o que eu penso sobre aquilo, né? Será que o conceito que eu tenho sobre aquela palavra realmente é o que é a palavra? Esse entendimento e essa ampliação que a gente tem que ter em relação a nós mesmos, em relação à nossa relação com o outro, tudo isso tem a ver com a reciclagem. Então, assim, reciclar os nossos conceitos. Às vezes o que eu entendia hoje não é a mesma coisa daqui a um tempo. Então, assim, estar aberto para se renovar, para se atualizar, ela faz parte das nossas melhorias, né? E a reciclagem dos recicláveis tem a ver com isso. Em Principiologia, página 2, segunda linha, poderia falar do princípio da autoeducação evolutiva na reciclagem dos recicláveis? A autoeducação evolutiva. É o princípio. Você tem aqui o princípio da autoeducação evolutiva. E ela pede para você comentar na reciclagem dos recicláveis, ou seja, contextualizando. Sim, a gente entende isso como base mesmo, né? Então, assim, a base é você estar aberto para se educar, para ser educado. É o básico da convivência. Se eu não consigo ser educado, como é que eu vou querer ter uma boa convivência, né? Então, são coisas básicas e, ao mesmo tempo, extremamente complexas. E que a gente precisa entender isso na nossa prática, no nosso dia a dia, né? Aquilo que eu disse agora há pouco. Eu vou lá e não varro as minhas folhinhas que vão para a casa do meu vizinho. É as folhas da árvore que eu decidi colocar em frente à minha casa. E aí, assim, eu não estou preocupado que isso vai reverberar a casa do meu vizinho, que pode entupir o encanamento dele. Então, assim, esses princípios de educação, de convivência, que faz parte da reciclagem dos reciclados, né? Em Ciclologia, página 2, poderia exemplificar o ciclo da aprendizagem, uso, reciclagem, reuso? No cotidiano humano, quais desses ciclos seria
os mais usuais? Como ela mesmo trouxe a questão da reciclagem artesanal, né? Quanta coisa nós podemos utilizar de um material que nós compramos e dar novos significados para eles. Então, assim, a gente pode fazer a nossa parte, não só encaminhando os materiais para os centros de industrialização, mas no nosso próprio dia a dia, né? Então, às vezes você tem uma embalagem de plástico que você pode reutilizar ela para fazer um vaso, para fazer um copo mesmo, ou seja, vários significados que a gente pode dar para aquele objeto que nós estamos comprando, né? Então, você reutilizar, você vai ter que comprar aquele objeto? Vai. Aquilo importante para você tá, eu usei, e aí, o que mais eu posso fazer com aquele objeto? E a gente tentar tirar o proveito ao máximo com aquilo que a gente escolhe fazer parte aí do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A verbetógrafa, qual a sugestão para substituir a prática de enterrar os mortos? Enterrar? Os mortos. A cremação, né? A cremação ainda vai haver alguns aspectos de poluição, mas é aquela que nós entendemos que é a mais viável hoje, né? Existem hoje algumas técnicas de você congelar a pessoa, ela vai ser triturada, vai virar um pozinho e pode ir para um vasinho, tá? Só que o custo ainda é muito caro para esse processo. Então, hoje o processo que a gente entende que é mais viável financeiramente seria a cremação, né? Mesmo que ela ainda gere um pouco de poluição, mas é muito menor do que a questão de enterrar. Tá? Os economistas pregam que crescimento econômico implica em desenvolvimento social, ou seja, consumir, segundo os economistas, é sempre positivo. Qual sugestão para mudar este holopensene que é generalizado e mundial? A gente estava comentando no início, né? Esse incentivo ao consumismo. Então, eu vou lá, compro coisas, compro. E muitas vezes eu chego em casa e não sei nem por que eu comprei aquilo, né? Então, a gente estava falando da reeducação. Então, essa reeducação que nós precisamos começar a fazer com os nossos hábitos, né? Ou seja, mudar os nossos conceitos, mudar os nossos valores. Não é porque o economista está dizendo que eu tenho que consumir, senão a economia vai quebrar, que eu vou sair comprando um monte de coisa, né? A gente tem até pessoas que têm mania de comprar, mania de acumular, né? E isso muitas vezes vira doença, vira patologias, né? A industrialização, ela é algo que faz parte do desenvolvimento. Porém, a gente precisa entender o que a gente quer consumir e o que a gente não pode consumir, ou que a gente não deve consumir, né? Aquilo que a gente comentou no início, eu vou lá e eu compro uma sombrinha que eu vou utilizar só a primeira chuva, na segunda chuva eu vou ter que comprar outra, porque ela já despencou. E aí eu vou mandar aquilo para o lixão, né? Então é melhor comprar uma sombrinha mais reforçada, um produto mais reforçado, né? Eu concordo com você, depende da gente. Se a gente parar de consumir um pouco, os economistas vão encontrar uma outra lógica, senão a lei da oferta e da demanda. Então, eles vão conseguir, né, a própria população vai conseguir uma outra lógica para... Vai ser uma outra reciclagem, né? Fala aí da questão do Estado Mundial, que a única forma de organização não necessariamente é só o dinheiro. Hoje nós dependemos efetivamente do dinheiro, mas não quer dizer que daqui a alguns séculos o dinheiro vai ter o mesmo peso que ele tem hoje socialmente, né? Saiu um documentário chamado Mission Blue, onde alerta para o fato da vida marinha estar agonizando devido ao envenenamento causado pelo lixo que jogamos e pela pesca que está sendo feita. Sem vida marinha não há vida terrestre. Por que se fala tão pouco do lixo que está sendo jogado nos oceanos? É aquilo que nós falamos, o fato do lixão, ele não está ao nosso olhar, ao nosso alcance, não quer dizer que ele não está gerando efeito em algum lugar, né? Então, o efeito, ele existe e ele é claro, ele é palpável, ou seja, a gente tem lagos contaminados, rios contaminados por conta do lixo, tá? E por que se fala tanto? Porque vai para o fundo do mar, né? Ninguém vê, não está visível, não está incomodando, né? A gente costuma
ter uma ação naquilo que está incomodando. Não, está cheirando, está cheirando. No fundo do mar não está cheirando. Tá? Então, aquilo que eu trouxe, a gente acaba, muitas vezes, porque não está nos incomodando, deixa para lá. Tá? Mas, às vezes, aquilo a longo prazo vai nos incomodar. A curto prazo, a contaminação das águas, a gente está tendo aí o problema de São Paulo, né? Ou seja, São Paulo a gente tem dificuldade com a água hoje, já é um efeito desses nossos comportamentos. E não é só de quem mora em São Paulo. O comportamento é de todos. Né? Essa pessoa mora em São Paulo também. Professora Lúcia, essa pessoa agora é da Alemanha. Gostaria de dar os parabéns pelo verbete e poderia informar se a sua firma já pensou em fazer ou faz trabalhos de esclarecimento em escolas e outras firmas? A professora Tânia tem relação com isso quando ela esteve lá na fábrica. Né? Então, assim, a ideia da fábrica é que a gente realmente possa criar espaços onde as crianças possam estar indo visitar, né, Flávia? A gente já tem visita de escolas, a gente acaba fazendo alguns trabalhos até em parceria com a própria Unila, que tem um grupo que ela trabalha com a comunidade, que acaba levando as crianças lá para conhecer a fábrica. Então, a fábrica ela é um espaço aberto, né? Quem quiser visitar, quem quiser conhecer, aquilo que eu disse, ela cheira. Né? A gente teve pessoas aqui da comunidade que foram até lá e falaram, nossa, como é que você aguenta ficar aqui nesse cheiro? Para a gente que está lá, aquilo já faz parte do nosso cotidiano, do nosso natural. Mas para algumas pessoas aquilo impacta, né? Pergunta aí em cima disso. Eu não fui lá ainda, mas como é que vocês fazem para proteger os trabalhadores que mexem, que manuseiam o material, para não intoxicar? Olha, não é... Você, quando solta pum, você fica contaminado? É a pergunta que a gente... então, assim, ela tem um cheiro, tá? Não é só o cheiro. As pessoas elas usam... Então, as pessoas elas usam o EPI, né? Máscara, luva... mas, assim, o cheiro que a gente... na nossa casa mesmo, se você deixa lá o lixo parado, ele vai cheirar. O que acontece com a fábrica? O processo ele é rápido. Então, assim, o material já chega e ele já entra para o processo de classificação. Quando eu falo do cheiro, o cheiro não é tão forte assim, mas para quem não está acostumado, num primeiro momento, a pessoa ela tem um impacto, né? Você teve impacto quando você foi lá? Eu tenho um problema diferente, né? Isso. Então, assim, num primeiro momento, é algo estranho, tá? Só que ele é um estranho que a partir do momento que você começa a ter a sensação de que você pertence àquilo, porque você pertenceu àquilo, a satisfação íntima que você tem de ver que aquilo que você fez parte de produzir está sendo dado um destino que não é o lixão. Eu acho que isso também acaba compensando o Vocês têm receptáculos nos bairros para receber plástico? Não, nós só compramos carga fechada, nós só compramos carreta, truque, numa quantidade maior. Né? Nós compramos só dos depósitos. Lúcia, eu estava verificando aqui no item culturologia, na seção 5, argumentologia, que você coloca a cultura do reuso, a cultura de preservar, a cultura de cuidar do ambiente natural, a cultura das inutilidades, a cultura do esbanjamento, enfim. Então, esses primeiros itens aqui, eles eu acho que evidenciam bem, né, o que você tem, o tanto que você tem se dedicado nesses anos todos, né, enfim, a essa perspectiva da conservação, que eu acho que é o que te caracteriza melhor na questão de explorar esses temas, né, e de esclarecer ou na prática da tarefa do esclarecimento com relação a esses temas. Então, eu queria te parabenizar pelo verbete, mas queria colocar, que eu acho bem interessante, que a Lúcia é a pessoa que há 11 anos, desde que a Holoteca existe aqui, nesse prédio, nessa edificação, é a conservadora do que a gente chama de acervo museológico, que hoje não tem espaço para ser disponibilizado e, portanto, não está acessível ainda à população. Por isso, o trabalho dela de reeducação para a reciclagem está limitado. O Megacentro deve dar a ela asas com relação às possibilidades de poder trabalhar com as escolas. Né? A nossa limitação
na holoteca em detrimento do espaço que nós temos, do reduzido espaço que nós temos, e só o Megacentro vai nos libertar, né, nesse sentido, só ele vai nos deixar trabalhar como nós gostaríamos de trabalhar, ou fazer o que nós poderíamos fazer, e a gente está se preparando para isso, e a Lúcia tem uma paciência tremenda nessa preparação, quer dizer, há 11 anos, que ela é basicamente numa tarefa muito solitária, porque não são muitas pessoas que trabalham com ela, as pessoas que trabalham mais de perto com ela estão do lado dela, que é o Everton e o Ricardo. Então, é uma trajetória bem solitária e ela vem conservando esse material. Então, quando você fala aí da questão do reciclável, né, que bom se a gente puder demorar a ter que reciclar qualquer coisa, né? Se a gente puder realmente ter uma cultura que faça frente ao consumo ou ao desperdício, no sentido de a gente poder demorar a ter que reciclar, demorar a ter que modificar alguma coisa, ou a ter que desprezar, né, ou a ter que dispensar aquele material. Então, tentar transformá-lo, ou tentar utilizá-lo o máximo de tempo possível e conservá-lo para que ele dure mais tempo, né, e para que mais pessoas possam utilizá-lo como artefato do saber, ou artefato do conhecimento e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa trajetória, que é a trajetória, eu penso no voluntariado, no seu voluntariado, e penso nisso, né? Porque o teu voluntariado já se confunde, né, com a própria disciplina de conhecimento ou disciplina científica dentro do paradigma consciencial, que é a holotecologia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Obrigada, Nara, porque é muito gratificante para mim estar na holoteca, né? E foi até interessante que na hora que nós estávamos sem luz, e aí foi feita uma pergunta, e eu disse, olha, leva para a holoteca, e a luz acendeu. Então, assim, foi muita sincronicidade, assim, né? A luz voltou quando a palavra foi senha, holoteca. Né? Então, quem estava aqui até brincou, olha, holoteca é senha. Né? E realmente, essa questão do acervo, essa acumulação dos objetos, que tem a ver também com a acumulação daquilo que nós somos, das outras vidas que a gente já teve, e que, de certa forma, nós somos uma síntese daquilo que nós já fomos. Né? Essa melhor roupagem nossa nesse momento hoje. E a questão dos acervos que nós temos hoje, que a holoteca, de certa forma, ela é uma síntese, eu penso, da própria comunidade conscienciológica, poder estar trabalhando com isso é muito gratificante. Né? De algo que faz ali parte das histórias de muitas pessoas. Então, hoje na holoteca, a gente não tem só a história do professor, a gente tem a história de vários voluntários que doaram coisas para lá, pessoas que não são nem da CCCI, que doaram seus históricos ali para a holoteca, e que isso, a médio e longo prazo, tende a ficar exposto para toda a comunidade. Então, assim, é uma forma da gente poder tratar os acervos pessoais de forma coletiva e valorizando aqueles valores, aqueles costumes, práticas mais saudáveis. Né? Eu vejo que o Megacentro Cultural é uma história na qual eu quero fazer parte. Né? Eu quero fazer parte dessa forma de lidar com o acervo, né? Uma forma coletiva, grupal, uma expressão da nossa convivência. Eu acho que o Megacentro ele vai ser para a gente aí uma possibilidade da gente se mostrar para as comunidades, para as outras comunidades, um pouco como a gente pensa, como a gente é. E a holoteca ela é o passo para tudo isso. Né? Na verdade, a Nara, a gente teve uma reunião, ela estava explicando, a holoteca é maior que o próprio Megacentro Cultural. Né? O Megacentro faz parte do que é a holo, né? O todo. E assim, até reforçando aí o que a Nara trouxe em relação ao Everton e o Ricardo, no trabalho da holoteca, eles realmente sempre estiveram presentes comigo. E na fábrica, o Flávio e o Everton, em alguns momentos o Ricardo também, sendo os meus braços direito e esquerdo, às vezes. Então, são os parceiros aí para a sustentabilidade do próprio projeto, né? Uma coisa legal também que eu queria ressaltar é a convergência, né? Você está conseguindo trabalhar com essa matriz em todas as áreas que você atua, né? Na fábrica, que é o empreendimento de vocês, nas empresas que você trabalha diretamente com consultoria e na holoteca no voluntariado, né? Então, como isso realmente faz diferença na aceleração do processo da ProEx, né?
Sim, e é engraçado quanto que as coisas elas foram acontecendo. Assim, eu fiz uma faculdade de psicologia e acabei indo fazer uma pós-graduação na UFSCar, dentro da engenharia de produção. E eu nunca imaginava, na época, de trabalhar com materiais, de ter uma indústria de reciclagem, né? Mas, de alguma forma, eu acabei indo para aquela faculdade. E depois, aqui em Foz, foi que as coisas começaram a acontecer. Então, assim, muitas vezes, eu acho que só da gente não atrapalhar e tá deixando o fluxo das coisas acontecer e buscando se autorreciclar, eu acho que as coisas acontecem. E assim, até na efetivação do projeto da fábrica, o professor Valdo foi uma pessoa que, nos momentos mais difíceis que nós tivemos na fábrica, um dia ele resolveu visitar. E foi muito interessante, porque ele foi lá visitar e ele virou e me disse, olha, vai aparecer pressões, vai aparecer uma diversidade de situações, mas no final, ele até usou aquele termo da colheita, né? Então, espera, né, que vai dar certo. E as coisas aconteceram, e hoje eu digo que eu estou no paraíso. Então, assim, se eu estou no paraíso hoje, o que eu posso fazer daqui para frente? Eu acho que eu estou numa fase, até assim, a luz até acabou indo embora e acabou voltando. Não, ela foi, mas ela voltou para ela voltou. Tem a ver um pouco com isso também, que tem a ver com a minha reciclagem também, né? A minha forma de abordar, a minha forma de colocar. Eu acho que eu estou passando por esse processo nesse momento agora. Lúcia, uma pergunta da Colômbia agora para você. Professora Lúcia, qual seria a solução para os não recicláveis, como o papel laminado? Então, o papel laminado, ele também é reciclável, ele se torna telha, né? A gente vê aí tudo hoje, de alguma forma, às vezes ele ainda não é reciclado nesse momento ainda, que nem a gente falou lá do veneno, né? Mas gradativamente as coisas elas vão poder ser recicladas. É como consciência, assim, uma pessoa que está lá numa penitenciária hoje, ela está numa condição ainda como o papel laminado, que ainda está indo para o aterro sanitário, porque poucos locais se faz a reciclagem desse laminado. Mas nós sabemos que é possível desse laminado ser transformado em telha. A mesma coisa, a pessoa ela está naquele local ainda, um dia ela vai melhorar. Nesse momento, ela ainda está naquele sistema para ela poder refletir, para ela poder conseguir se melhorar. Tá? Um dia ela vai estar numa condição melhor, mas hoje aquela é a realidade dela. O laminado é a mesma coisa, né? Ele também pode ser reciclado, mas hoje ainda nós temos uma quantidade muito grande de laminados que vão para o aterro sanitário, mas ele já pode ser reciclado. Isso, e de forma artesanal, né? Professora Lúcia, Fatologia, página 1, final da 4ª linha. A sucata tecnológica transformada em novos computadores poderia ampliar, se possível, com exemplos? Sim, a sucata tecnológica também está aqui, né? Por incrível que pareça, ela também pode virar esse aglomerado aqui. E é interessante, porque a gente troca de computador, né? Vem um computador novo, vem uma tecnologia nova. Até assim, nos bastidores aqui, eu e a Rosa, a gente estava conversando que no Japão, passa um ano, tem que trocar tudo. Assim, aí vai fazer o quê, né, com esses objetos, com esses materiais? A gente vai ter que espalhar a holoteca para todo lado, né, na área, porque assim, a holoteca, querendo ou não, a gente acaba tendo esses objetos que vão ficando nos desusos para mostrar para a humanidade que aquilo existia um dia, né? Mas é um problema, né? Por mais que a gente recicle, ainda muita coisa vai para os aterros. Eu lembrei aqui, só para fazer um parênteses nisso, eu lembrei do Museu do Lixo em Florianópolis, né? Que tem muito material que é de computador, enfim, como é que chama, Everton, essas estruturas internas, as placas, né? Placas. Muitas placas, e eles trabalham também dentro dessa vertente, né, mais artesanal, de trabalhar com isso, e com esse Museu do Lixo, como qualquer tipo de ação museológica ou de instituição museológica, tem por objetivo trabalhar com educação, né? Então, acaba dando uma perspectiva que as pessoas não imaginam. Mexe com a criatividade no sentido de que a destinação dos objetos, né, para um lixo,
quando você destina o objeto para o lixo, você imagina que ele vai ter um destino, né? Um caminho. E daqui a pouco você vê ele lá dentro de um museu com uma aparência, uma estrutura, enfim, uma função, né, completamente diferente. Aí estava me lembrando disso também, que às vezes essa fase intermediária, né, de até que se tenha a possibilidade, a tecnologia ou a abertura para lidar com coisas de uma forma mais em grande escala, né, ou em atacado, e dar um destino que seja mais apropriado, talvez a gente tivesse que trabalhar com a reeducação usando o próprio mesmo material, né, o próprio lixo, né? Sim. Na linha da reeducação estética, seguindo o que a Nara falou, eu vejo que a colega mencionou a questão das garrafas PETs. Eu vejo que na construção, o grande barramento que a gente tem, o grande problema é perpassar a questão estética. Porque os clientes, as pessoas que têm interesse em construir, querem a sua casa magnífica, e elas têm um entendimento do magnífico diferente, de algo, às vezes, mais voltado para a forma do que para a função. Então, vejo que um desafio maior é esse, né? A gente puxar mais a questão funcional e o reaproveitamento, em detrimento um pouco da questão do que se entende por questão estética harmoniosa, né? Isso mesmo. E dá para fazer coisas fantásticas. Sim, é só uma questão de conscientizar. E aí eu queria que você falasse na página número 5 aqui da tua tabela, Lúcia, um pouquinho para nós aqui. Peraí, eu tenho que falar no microfone. Olha só, não pode falar sem microfone, porque senão o teles pula. Todo ano no AMB tem uma feira nacional de reciclagem nas Limpurbs de todo o Brasil. É uma das feiras mais bonitas que tem em termos de imóveis, de tudo que você possa imaginar. Todo ano existe essa feira lá no AMB. É uma feira gigantesca que existe. E lá em Salvador começou, até uma prima minha, era uma arquiteta que começou a fazer um serviço na Limpurb, que hoje praticamente toda a economia, da prefeitura da Limpurb vem do lixo. Ele reaproveita, faz reciclagem de papel, de tudo que pode. Inclusive, eles fornecem para o Estado todas as pastas, todo o material de congresso para o turismo. E é um exemplo realmente para o Brasil inteiro em termos de reaproveitamento. Fabiana, você estava perguntando? Aqui na tabela, né? Ela perguntou aqui da tabela da página número 5. Então, aqui nós trouxemos os materiais recicláveis e os não recicláveis. Quando a gente fala de materiais não recicláveis, é aquilo que eu trouxe. Num determinado momento, ele ainda não é reciclável, mas que, posteriormente, a tecnologia vai vir e vai gerar viabilidade para que ele se torne reciclável. O que a gente entende é que tudo que se cria é possível de ser transformado, né? Então, assim, aqui traz a questão dos clipes, né? A gente pode, através do artesanal, dar um novo significado para esses clipes. O que aqui a gente acabou trazendo é nessa questão da quantidade. Nem todo clips acaba se tornando um destino correto. Então, ele ainda acaba, muitos clipes, indo para o aterro sanitário. Então, quando a gente colocou aqui nessa tabela, a gente acabou escolhendo essa tabela, é justamente dizer, olha, gente, muitas coisas que são até recicláveis, mas que hoje não vão, né? Então, a gente começar a pensar nos possíveis objetos que vão contribuir para o aterro sanitário, que se eu puder deixar de consumi-los, pode ser interessante, né? Quais os objetos que hoje não têm uma destinação em massa, que eu contribuo para aquela energia gravitante que existe hoje nos lixões, né? Então, essa reflexão que eu trago para a gente pensar. Tá, eu vou comprar uma sombrinha que eu sei que não vai durar e que eu vou contribuir com o aterro sanitário? Será que eu devo comprar? Eu posso até comprar, mas é interessante que eu reflita, será que eu devo comprar? Às vezes você não tem alternativa também, né? Isso, porque você não tem alternativa. Não é ser chato, entende? Mas é a gente pensar, tá, o que eu poderia não comprar? A gente ontem fazendo uma reunião, e aí foi discutido, Nara trouxe a questão dos museus, das casas-museus comunitárias, né? Então,
Domiciliares. Então, assim, quantos objetos de uma casa que não tem mais ressignificação, que vai ser doado para esses locais que vão ter ressignificação? Então, a reciclagem dos recicláveis e a gente começar a pensar de dar ressignificação e produzir menos resíduos, né? O reuso. Isso. E a gente começar a pensar mais no reuso. Como é que eu posso reutilizar isso? A Marta, que é a proprietária dessa fábrica, a Ecoblock, ela diz o seguinte: eu sou uma das maiores lixeiras planetárias, né? E ela se coloca dessa forma. Eu limpo o planeta, eu contribuo para a limpeza do planeta, né? Então, quando ela, dentro das tecnologias, acabou construindo esse material. Em Curiosologia, página 4, com intenção de reduzir o volume de lixo por pessoa, pude verificar, por exemplo, em Paris, essa pessoa mora em Madrid, mas já morou em Paris também, lojas vendendo somente o conteúdo de produtos de uso diário, bastando justo que venhamos com nossas próprias embalagens. Por exemplo, shampoo em barras, maquilagem a quilo, perfumes, azeites, óleos de bebidas alcoólicas a granel, etc. Já existem lojas desse tipo no Brasil? Olha, até pode existir, mas eu desconheço, né? Eu não conheço locais que vendam os produtos dessa forma. Então, assim, eu imagino que tenha. E tudo aquilo que eu comentei, isso passa pela reeducação. Assim, a gente foi comprar ontem um negocinho de cheiro, metade do produto era de embalagem. A gente falou: o que nós vamos fazer com esse monte de embalagem? Eu falei: vou fazer alguma coisa lá em casa, alguma coisa. Então, levei aquela embalagem para casa, porque a embalagem era mais bonita do que o produto que nós havíamos comprado. Então, existe toda essa questão da embalagem hoje. A gente compra pelo visual. O visual hoje ele passou a ter um peso muito grande nas nossas relações. As pessoas precisam estar bonitas, tudo tem que ser belo. Então, a questão da estética, que foi comentado agora há pouco, ela passa a ter um peso social muito grande. Então, essa questão dos valores, a mudança dos nossos conceitos, que gradativamente a gente entende que precisa passar. Nós vamos ter que ter algumas crises de crescimentos para poder superar ou mudar um pouco esse conceito nosso de estética, de beleza, O belo que não é útil, o quanto que a gente ainda consome coisas que é belo, mas que não é útil. Essa relação conteúdo-continente é difícil. Poderia comentar a qualidade das casas produzidas em 24 horas por impressoras 3D gigantes? Olha, eu não conheço, nunca vi uma casa, eu já vi algumas matérias falando dessas casas, mas a gente sabe que é uma tendência, da gente ter muitos objetos produzidos por essas impressoras. É uma tendência, assim, a tendência é que a gente comece a ter essas impressoras podendo fazer de tudo. Assim, você quer um copo, ela vai fazer, você quer uma prancheta, ela vai fazer. Então, a tendência da tecnologia tá aí. Tá? Outro dia eu vi numa reportagem, na China, um senhor que caiu de uma determinada altura que amassou toda a caixa craniana. Então, a impressora 3D fez uma parte do crânio dele para fazer uma cirurgia, encaixar ali e recuperar toda a aparência da cabeça dele, da caixa craniana. Sim, e isso é muito sério. A gente ainda tem muito preconceito com a tecnologia. A gente acaba, às vezes, tendo preconceito. A gente tem que quebrar esse preconceito e poder, pelo menos, nos dar a oportunidade de ver, olha, esse material aqui é reciclado, será que vai ser útil, será que não? Esse material dessa impressora. Então, assim, a gente tem que estar aberto para as tecnologias. Lúcia, na construção se pesquisa muito, inclusive todos os anos em Porto Alegre tem congressos de novas tecnologias, mas eu vejo que já um grande avanço é qualquer tecnologia construtiva que diminua o tempo de mão de obra já é um avanço. Em vez de você ficar, às vezes, 4 meses, 6 meses levantando uma casa, gastando em mão de obra, em material,
você diminuir isso, né, às vezes para um mês e meio, dependendo da tecnologia, obtendo um resultado igual ou melhor, só aí já é um avanço, né? Eu vejo que daí a gente vai conseguir maiores qualificações, né? Hoje, uma coisa que a gente ainda tem é a questão do custo, né? Ou seja, esse paradoxo da gente trabalhar com material reciclado e ele ter um custo bem mais alto do que qualquer outros materiais, né? Então, muitas vezes você até gostaria de fazer, mas o custo ainda é muito caro. Por isso eu comentei no início, se as prefeituras elas tivessem as suas indústrias, que elas são proprietárias dos aterros sanitários, elas são proprietárias dos lixões. Se elas utilizassem daqueles materiais para fazer as suas indústrias, nós teríamos muitos materiais para reuso, né? Eu queria que você falasse, então, na página 3, em mitologia, os 2 mitos. Você acha para mim aqui? Esse mito da natureza sem fim, né? Nunca vai acabar, nunca o petróleo vai acabar. Mas desde quando eu sou criança, eu escuto, já estou com tantos anos, eu escuto que o petróleo vai acabar, mas até hoje não acabou, né? Imagina o sol, né? Quando que isso vai... imagina, a água vai acabar, imagina, o oxigênio... Para mim já está acabando o oxigênio. Então, essas crenças irracionais que nós temos, né, do que é de graça, né, a natureza é de graça, né, o sol é de graça, a praia é de graça, né, a terra, tudo que você planta, a gente colhe. Nós temos um funcionário que a gente chama de dedo verde, ele fez uma hortinha, a gente olha assim, cada dia aquelas verduras crescem, você planta, o negócio cresce, né? A gente sabe que isso não é verdade, né? Então é um mito achar que essas coisas não vão acabar. Com relação à água, o ciclo da água, né? Ela realmente, acho que ela vai em ciclo, assim, ela não termina. Só que termina a água apropriada para a gente, que nem o oxigênio, né? Eu acho que não vai acabar faltando para a gente aquele oxigênio puro para você respirar. Olha, e nós precisamos da tecnologia, gente. Hoje nós já estamos reutilizando a água. Aquela água da privada que nós demos descarga, nós estamos reaproveitando ela para beber. Tem alguns países que nós já estamos reutilizando a água. A água já está passando pelo processo do reuso, porque não tem. Não tem água. É um processo de luxo. Daqui a um tempo a água vai ser luxo, né? Bom, aqui tem uma pergunta que é para mim, mas depois você pode complementar em qualquer pessoa presente aqui. Professora Rosa, acredito que minha ProEx esteja relacionada com a polícia e segurança pública. Atualmente redijo um livro sobre o tema visando beneficiar a família policial. Pretendo ser um oficial cosmoético e atuar na área da psicologia. Poderia comentar e aconselhar pelo viés da cosmoética? Ele tem apenas 16 anos, esse rapaz. Bom, o que eu posso falar para você é que, por exemplo, escrever livro é sempre positivo, né? Mas eu penso que você não precisa estar na carreira militar para você poder escrever um livro e ajudar as famílias de policial. Uma coisa, essa certeza íntima que você tem de que esse caminho que é a sua ProEx, você tem que avaliar bem, né? Ver se não é uma automimese. Enfim, o que a gente pode te orientar é que aqui na Apex, que é uma associação internacional da cosmoética, né? Ela tem a especialidade de ajudar as pessoas quanto à revisão dessa noção de ProEx. E tem um serviço de orientação proexológica que eu acho que vai ser bem importante você fazer, principalmente nessa idade que você está aí. Porque pode ser, eu acho possível você ser um oficial cosmoético, acho que é possível. Só que a questão mais séria que eu vejo é se esse caminho é o mais otimizado para você. Então, eu acho que esse serviço de orientação proexológica pode te ajudar muito. E eu peço, então, que você entre em contato aqui com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 para pedir mais informações a respeito desse serviço. Também você pode entrar no site da ProEx, tá?
Então, da Proex não, da Apex. Tá certo? E aí, qualquer dúvida, você entra em contato novamente. Tá bom? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Eu só queria comentar da holotecnologia. Eu sei que a gente tem lá o espaço da divulgação, mas o quanto a questão da holoteca, ela tem muito a ver com essa questão das reciclagens, dos recicláveis, né? Não só na minha própria história, mas na própria questão da holoteca, ou seja, de você poder dar significado aos objetos, aos acervos, né? Ou seja, tanto o acervo individual quanto o acervo coletivo. E a gente vai ter, para o mês da última semana de outubro, a primeira semana de novembro, um evento para a gente poder amadurecer um pouco mais sobre essa questão do que é a holoteca, a questão da cosmovisiologia em relação ao conceito de holotecnologia. E fica aí o convite para todos. Lúcia, tinha uma pergunta que é mais uma sugestão. Você não colocou aqui, aí você vê se convém ou não colocar, na principiologia, o princípio educativo do poluidor-pagador. Você acha que é oportuno com o seu tema? Como é que é? Princípio do poluidor-pagador. É no Rio de Janeiro, né? Que tem quanto mais o cara polui, mais ele tem que pagar. É o princípio do crédito carbono também. Tem a ver com crédito carbono. No Rio de Janeiro, na cidade, tem isso. Você joga alguma coisa no chão, eles vão lá e te cobram a multa. Sim, podemos colocar assim. Eu queria que você falasse sobre o paradoxo luxo-lixo, lixo-luxo, que agora eu não sei qual é a ordem. Ok. Lixo, luxo, luxo, lixo. Né? De certa forma, a fábrica ela tem a ver com isso, ou seja, é um lixo que vira luxo. É algo que, a princípio, iria ser descartado, iria para o lixo, e quando ela passa a ter novos significados, ela se torna um luxo. Um exemplo disso são as próprias exposições, né? Então, de repente, um objeto que iria para o lixo, ele passa a ser um objeto exposicionável. Ele vai para a exposição e vai ajudar as pessoas a pensarem, a refletir, até evoluir, né? Principalmente evoluir. E a reciclagem, eu entendo que ela passa por isso, de você pegar algo que, a princípio, não tinha nenhum valor, nenhum significado, e você passar a dar valor àquilo, né? Tanto enquanto no âmbito individual, quanto em âmbito coletivo, de ser útil para alguém. Então, esse granulado, que é transformado do lixo, ele vai virar lona, telha, casa, né? Então, ele vai ter novos significados que vai transformar em dinheiro. Isso passa a ser dinheiro e que passa a ser patrimônio, né? Passa a ser acervo. Tem alguma pergunta? Não, né? Olha, o nosso tempo está assim no limite, né? A gente já passou esse tempo do normal aqui, porque a gente já começou com atraso devido à falta de energia. A gente parabeniza você. Obrigada. Tá? A gente aguarda outros verbetes. Que esse seja o primeiro de muitos. Né? Nós agradecemos a todos vocês que estão aqui presentes, aquelas pessoas que chegaram ainda com a falta de energia e que persistiram, sim, né, que sustentaram aqui o nosso momento até a energia voltar. Tá certo? E agora eu estou falando, agradecendo as energias conscienciais que vocês mandaram aqui para manter aqui o nosso debate. Nós agradecemos também a todos os teletertulianos que nos enviaram perguntas, a paciência deles também, de esperar o site entrar aí online, né, voltar a ser online, tá certo? E passamos então para os comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Daiane com o curso Oportunidade de Viver, o Pedro com o 2º Fórum Internacional de Seriexologia e a Daiane com o curso Acoplamentário. Pessoal, então boa tarde a todos. O meu recado vai para os teletertulianos aí do Rio de Janeiro, para poder convidá-los a participarem do curso Oportunidade de Viver, que é sobre o livro de minha autoria, e esse curso vai acontecer no dia 7 de setembro, aí no Centro Educacional do Rio de Janeiro.
E o objetivo é justamente ampliar a compreensão sobre a vida, para que a pessoa possa, a partir do paradigma consciencial, dinamizar essa existência evolutiva. Aí no curso nós também vamos trabalhar a técnica do passo a passo, da Recim, para que possa auxiliar a pessoa justamente a ultrapassar aqueles gargalos que estão assim incomodando e dificultando a dinamização evolutiva. Então todos estão convidados, tanto para o curso livre, como também para o lançamento do livro aí no dia 7 de setembro, daqui uma semana aí no Rio de Janeiro. Obrigada. Olá, pessoal. Meu boa tarde a todos. A Consecutivos e a Apex convidam para o 2º Fórum Internacional de Serexologia. Esse evento ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 26 a 28 de setembro. E o objetivo é nós entendermos um pouco mais sobre o processo da serialidade multiexistencial a partir de um caso prático. Então nós vamos pegar a verpom da personalidade consecutiva e a partir do caso da professora Juliana Costa, nós vamos entender mais sobre a retrovida desta professora, como sendo ou tendo sido a Emily Hobhouse, uma inglesa que viveu no século XIX e atuou politicamente na África do Sul. Para tanto, nós convidamos uma equipe de professores especialistas para fazer a dissecção dessa análise a partir dessa metodologia. Então, o fórum eu vou abrir com o tema de personalidade consecutiva, conceituando e tipificando essa verpom. A professora Milena Mascarenhas vai fazer a contextualização da época, contextualização histórica, principalmente envolvendo a Guerra dos Boers, que a Emily Hobhouse participou. A própria Juliana vai analisar a sua retrobiografia, ou seja, a retrobiografia de Emily Hobhouse. A professora Cristiane Ferraro vai fazer uma análise sobre o grupo da Emily Hobhouse, as pessoas com as quais ela conviveu a partir da técnica do parasociograma. O professor João Paulo Costa e o professor Djalma Fonseca analisarão o temperamento da Emily Hobhouse a partir da conscienciometria. E o professor Caio, da Apex, vai fazer análise proexométrica, analisando a partir daquela retrovida quais os principais vetores, quais as principais linhas de atuação na proex atual, no caso da professora Juliana. E fechando o fórum, nós vamos ter um campo bioenergético serexológico, ministrados por mim e pelo professor Wildenilson. Então, esse fórum ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 26 a 28 de setembro, fechando a 2ª semana de autopesquisa serexológica. E abrindo essa semana, nós vamos ter um acoplamentário temático, que a professora Daiane vai falar um pouquinho mais. Isso, então esse acoplamentário, o tema vai ser também sobre Serexes. Um dos epicons vai ser o professor Pedro, também o professor Wildenilson, Patrícia Pialarice e o professor Alexandre Nonato. E um objetivo desse acoplamentário é a pessoa treinar ali a clarividência, a partir desse aprofundamento, desse fenômeno, também entrar mais nesse universo de retrocognições, também relacionada a essa temática que vai ser discutida na semana da Serexologia. Então vamos aproveitar aí, essa semana nós temos promoção de passagens aéreas, quem tiver condições aí de vir para Foz e aproveitar aí essa semana da Serexologia aqui em Foz do Iguaçu. Você quer repetir o período, Pedro? Da semana? Então, fechando a semana de 26 a 28 o fórum e na semana anterior, 19 a 21, o acoplamentário temático de serexologia. E durante a semana nós vamos ter a oficina do parasociograma, no caso com teste parasociométrico, e também de pesquisa serexológica em um workshop de clarividência retrocognitiva. Então não percam essa semana, 2ª semana de autopesquisa da serexologia aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Prumo Ortopensênico, especialidade homeostaticologia, com a verbetógrafa Dulce Dal. Obrigado e boa tarde a todos.